Eu acho que tudo que se inicia com um bom café e uma comida, um vinho, já começa bom. Já começa do jeito certo. Eu não sabia como começar esse vídeo, então eu comecei tomando café e comendo ovo. Mas esse vídeo ele é referente à mochileira, uma viagem pra dentro. Pra quem não sabe, meu nome é Juliana e eu sou mochileira desde 2022, que foi quando eu iniciei a minha viagem. E entre idas e vindas, pra casa da minha mãe e indo pra novos lugares, viajando em casal, viajando sozinha, meu Deus, vivemos muitas e muitas e muitas coisas. E assim, Juliana é minha amiga. Uau! É impressionante quando a gente se conhece e quando a gente se vê, se enxerga, como as coisas mudam, mesmo que nada mude. Eu cheguei ontem aqui em Sarandi, depois de 3 meses dessa viagem que eu fiz sozinha, e foi assim, do nada, e eu tô aqui, na casa da minha mãe, fazendo esse vídeo. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Eu imaginei que esse vídeo seria feito em vários lugares, mas nunca passou pela minha cabeça que seria aqui na casa da minha mãe, na cidade onde eu nasci. E parece que faz sentido agora falando com vocês, porque eu tô falando de uma viagem interna, eu não tô falando apenas de viagens externas que eu fiz, mas de lugares que eu encontrei dentro de mim, a partir dessas viagens externas. Então, se eu pegar, quem me conhece sabe que quando eu vou contar uma história, eu vou me conectando e eu vou puxando assunto, eu vou puxando coisas lá de trás para poder conectar, para poder fazer sentido. Mas eu acho que esse vídeo vai ser um vídeo mais curto. Eu tinha super pensado em fazer uma live amanhã, que talvez eu faça, porque eu tô fazendo esse vídeo dia 29 de fevereiro, que, detalhe, é um dia que não tem todos os anos. É um dia muito especial, é um dia que tem a cada 4 anos e eu estou aqui vivendo esse dia e você tá aí vivendo esse dia e a gente não para pra pensar o quanto a vida ela é misteriosa e ao mesmo tempo tão única, e não é só um dia qualquer, não é só mais o último dia do mês, é simplesmente um dia que foi preparado para eu estar aqui na casa da minha mãe, gravando esse vídeo, mesmo sem entender nada. Um gole de café. Então, Mochileiro Uma Viagem para Dentro nasceu de uma forma muito bonita quando eu estava no Rio de Janeiro. Eu fiz uma viagem, eu fiz um mochilão sozinha. Eu comecei em novembro do ano passado e fui para Vitória e depois fui para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro me chamou assim de uma forma muito intensa. E janeiro de 2024 foi um mês que eu falei assim, que eu me permiti fazer o que eu queria fazer, sem me culpar, sem me nada. Eu falei, o que você quer fazer? Vamos fazer, vamos se conhecer, vamos se permitir viver coisas que você nunca viveu. Até porque, gente, eu estava no Rio de Janeiro. E sabe, se você é sarandiense, se você é meu amigo de escola, se você é, sei lá, se você é da minha família, se você é uma pessoa que me conhece há muito tempo, há muitos anos atrás, talvez... eu tava conversando com a minha mãe ontem. Cara, eu nunca pensei na minha vida que eu iria ter esse estilo de vida, que eu iria viajar e que eu ia fazer isso sozinha. Se você é um ex meu, então principalmente. Porque, cara, eu lembro de uma frase que eu falava para um ex meu, e eu lembrei disso ontem, que eu falava não, que ele me disse em um término nosso. Ele olhou pra mim e falou assim: para de ficar falando que você não consegue fazer as coisas sem mim, porque você consegue. E aí, eu catei aquilo pra mim dentro da minha alma, isso já faz uns bons anos. Eu falei, cara, é verdade. Pô, eu consigo fazer as coisas sozinha assim, sabe? E aí as coisas foram cada detalhe, assim, porque eu não vou trazer toda uma trajetória, porque não faz sentido. Mas são várias coisas que foram se encaixando, sabe? E eu acho que a maior dificuldade de todas da vida, do ser humano, é não acreditar em si.
Tipo, é você sentir as coisas, é você pensar as coisas e você não acreditar. Porque existe uma necessidade de autoanálise que o outro precisa comprovar aquilo que você está sentindo, ou aquilo que você está vivendo, ou aquilo que você está pensando, sendo que quem está sentindo e quem está pensando é você e não o outro. Então, desde que a viagem entrou na minha vida, desde que o mochilão entrou na minha vida, cara, tudo mudou. Tudo, 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 tudo. E eu lembro de sempre pedir, eu tava em janeiro, lá no Rio de Janeiro, pensando sobre isso, sabe? E eu escrevo muito nos meus diários, quem me conhece sabe, eu tenho vários diários e eu escrevo muitas coisas. E teve um dia que eu tava sentada e um pouco ansiosa e eu tava lá na florestinha. Ai, que quem acompanhou sabe o quanto que eu amei aquele lugar. E eu tava escrevendo, tipo, meu, você pede tanto pra ficar no presente e quando você tá no presente você fica ansiosa. Fica ansiosa porque tem que responder o WhatsApp, fica ansiosa porque tem que postar alguma coisa no Insta, fica ansiosa, fica sempre ansiosa, tipo, o tempo todo carregando essa coisinha que cutuca. Porque a ansiedade, existem vários graus de ansiedade. E pra mim, ter uma crise de ansiedade não simplesmente é quando você tá passando mal, mas é quando você já acorda com aquele sentimento e com vários pensamentos, tipo, você deveria estar fazendo isso, você deveria estar fazendo aquilo. E eu falei, meu, eu não quero viver assim, não faz sentido pra mim viver assim. E, pô, eu estou vivendo a minha vida hoje em dia de uma forma muito inesperada, de uma forma que eu nunca vivi. Então é novo, então tudo que é muito novo assusta e te deixa com vários pensamentos e várias dúvidas. E aí, em quem você recorre quando isso acontece? Para quem você recorre quando você tá com um turbilhão de pensamentos, com um turbilhão de sentimentos? Para onde você vai? E, pô, eu tava lá no Rio de Janeiro e eu tava sozinha. Foi um momento que eu realmente me... Nossa! Foi um momento que eu realmente me recolhi pra mim. E foi mais ou menos dia 27 de janeiro que isso aconteceu, 27, 28 mais ou menos. Eu acordei ansiosa, né? Eu tava morando lá na Barra de Guaratiba. E pra quem não sabe, a Barra de Guaratiba, ela fica dentro de um parque nacional chamado Pedra Branca, que, cara, meu Deus do céu, aquela floresta. Meu, eu não tenho como explicar pra vocês o que é aquele lugar. E a nossa casa, o nosso hostel, ficava no alto de uma montanha que pegava parte dessa floresta dentro do hostel. Então eu tinha contato direto com a natureza, com animais, sabe? Com as árvores, com as plantas, com, meu Deus, com as montanhas. E isso era incrível, assim. Isso faz toda a diferença para mim. Porque quando eu tô conectado com a natureza, seja ela qual for, seja ela num pôr do sol, no nascer da lua, seja plantando alguma coisa, seja contemplando, whatever. Quando eu tô conectada com isso, meu Deus, eu consigo encontrar uma Juliana aqui dentro que às vezes ela ficou adormecida há tanto tempo e aí é tão novo, sabe? Tipo, o que te conecta com você? Você já parou pra pensar nisso? O que faz você se olhar e se enxergar? Quais são as coisas que você faz e que você se enxerga nelas? E isso é muito importante da gente pensar, é muito importante para pensar sobre isso, para o assunto que eu tô trazendo hoje, que é uma viagem interna. É sim colocar uma mochilinha nas costas e mergulhar para dentro de você, para você se conhecer, para você saber o que você gosta. Só que para isso, você precisa confiar em você. E eu lembro que nesse dia 27 de janeiro, mais ou menos, eu fui pra florestinha com um pouco de ansiedade, porque eu tinha conversado, tinha mandado mensagem pra minha família e pros meus amigos mais próximos, com quem eu tava me comunicando, que eu ia dar uma pausa de rede social, que eu ia dar uma pausa de comunicação pelo WhatsApp, que a gente poderia se comunicar, mas que seria por ligação, porque eu estava vivendo tanto o meu presente que eu não conseguia, tipo, mandar uma mensagem e aí ficar esperando a pessoa responder, aí, sabe, ficar nisso no celular o tempo inteiro, porque existe uma vida acontecendo fora do celular. Eu não sei se vocês já pararam pra perceber isso. E talvez numa rotina
dentro da nossa bolha, a gente não perceba isso. Porque talvez ficar no celular, ou ficar em redes sociais, ou ficar, enfim, o tempo todo aqui plugado, né, online, talvez isso seja os momentos onde você mais se enxerga, onde você mais se percebe. Mas assim, o que a gente tá fazendo da nossa vida, sabe? Viajar pra mim me trouxe muitas reflexões, me trouxe muitos insights, porque você sai da sua bolha. A minha primeira viagem foi para Florianópolis e, meu Deus do céu, foi a primeira vez que eu saí da casa dos meus pais, foi a primeira vez que eu, tipo, morei junto com uma pessoa que eu estava me relacionando, foi tudo muitas primeiras vezes. Então, Florianópolis pra mim foi do caos ao nirvana várias vezes, nossa! Muitas e muitas e muitas vezes. E ali eu aprendi muita coisa e também perdi muita coisa e também tive que desaprender a me amar, porque de repente tudo que eu tinha certeza, todas as coisas que eu queria já não tinha mais. Então, muitos términos com uma pessoa que eu amava, términos comigo mesmo, com personalidades minhas, com crenças minhas, com muitas coisas que eu acreditava, coisas que eu tinha certeza que era aquilo e de repente não era mais. Então, eu vivi Florianópolis, foram 8 meses praticamente, porque eu fiquei um mês na Praia do Rosa, que também foi uma outra papo para um outro vídeo. Não é isso que eu quero trazer agora. O que eu quero trazer é que como as coisas mudam, como eu mudei, como a minha forma de comunicar, de me comunicar mudou, como a forma de eu ver o mundo mudou, como a forma de eu viver a minha vida mudou. E tudo isso mudou, porque não só porque eu coloquei uma mochila e fui para um outro estado, mas porque fazer isso intensificou muito o meu autoconhecimento, de uma forma que eu não tenho nem como trazer à tona, eu não tenho nem como trazer em palavras o quanto que isso mudou a minha vida. E não tô falando que você tem que viajar e que você tem que fazer isso, porque a vida é isso. Não, eu tô falando que você tem que se ouvir e que você tem que saber o que você quer. Porque a viagem veio ao meu encontro e, cara, eu acreditei tanto nisso. Eu nem sabia o que era mochilar, eu nem sabia o que era voluntariado, eu nunca tinha ouvido falar disso. Mas eu acreditei naquilo que eu sentia. Eu sentia, quando eu ouvi falar sobre a Worldpackers, quando eu ouvi falar que, tipo, meu, tem como viajar, tem como fazer isso, tipo, sem ser rica? Calma aí, existem outros estilos de vida a não ser o meu? Calma aí, existe muito mais do que só fazer uma faculdade, encontrar um cara ou encontrar uma pessoa que eu ame, casar, ter filho. Tipo, existe outra vida, existe outras formas de viver, existem outras línguas que eu consigo me comunicar. Meu Deus, isso foi um boom na minha cabeça, sabe? E voltando para o Rio de Janeiro, voltando pro foco desse vídeo, dia 27 eu tava lá na florestinha da minha casa, e aí eu tenho um grupo do WhatsApp chamado Nós, e nesse grupo existe eu, e todas as outras Julianas que já existiram e que ainda vai existir. Então nesse grupo de WhatsApp eu mando áudios, exemplo, se eu tô com vários pensamentos, eu mando áudio lá pra eu conseguir ouvir depois. Se eu tô muito feliz, eu mando áudio. Se eu tô muito triste, eu sempre tô conversando comigo. Eu sempre estou alimentando esse grupo, essa conversa comigo mesma, para que eu possa analisar os momentos, porque o que eu comecei a entender? Quando a gente passa por uma situação que às vezes deixa a gente muito, muito, muito mal, muito ansiosa, a gente acha que isso nunca vai passar. E aí eu vejo que, opa, eu já estive aí uma vez, sabe? Eu já tive nesse momento um dia, e aí eu leio alguma coisa, ou eu escuto algum áudio meu falando sobre a situação, e aí eu olho e falo, cara, eu consegui passar por isso, então eu vou conseguir passar por isso também. É só uma fase, porque tudo passa. As palavras clichês se tornam tão verdadeiras, sabe? Porque realmente, gente, tudo passa. Nada é eterno. Nada é eterno. Os sentimentos não é eterno. Você não é eterno. A vida não é eterna. A vida é um ciclo. E aí a gente fala sobre isso sem entender o que a gente tá falando. Pô, a vida é um ciclo. Tudo vai passar. Você vai morrer.
Tudo que é vivo morre, tudo que é vivo, tudo que começa acaba. Essa é a certeza que a gente tem. E o que a gente faz com essa certeza? A gente pega essa certeza e esconde ela, tipo, não, eu nunca vou morrer. Minha família nunca vai morrer. As coisas nunca vão acabar, vai ser tudo pra sempre. Tudo vai ser eterno. A gente pega a única certeza que a gente tem, a gente esconde ela e se apega numa fantasia da nossa cabeça, do que a gente acha ou do que a gente, sei lá, inventa que deveria ser. E a vida, cara, tá batendo na porta todos os dias. Sabe, hoje é um dia muito especial. E eu acordei ansiosa, olha só, eu acordei ansiosa porque ontem eu tava no Rio de Janeiro e hoje eu tô aqui. Então, é um baque geográfico muito grande. Se você já viajou, você sabe o que é isso. Quando você entra num ambiente, numa outra cidade, a energia muda. E aí tudo muda. Porque tudo muda. Isso é muito louco, sabe? Porque eu pensei em fazer esse vídeo de várias formas. Eu pensei, sei lá, em como eu ia trazer isso à tona e ele tá vindo da forma que tem que ser. Não é perfeito, sabe? Eu tô com o meu cabelo que eu acabei de acordar e ele tá cacheadinho e eu amo esses cachinhos do meu cabelo, sabe? E aí eu não passei nenhum rímel e eu tô com espinha e com um bigodinho, porque é o que eu sou, sabe? E eu queria trazer isso à tona de uma forma muito clara, porque todas as vezes que eu pensava em vir na internet, falar sobre alguma coisa, em usar essa ferramenta para alcançar outras pessoas através da minha comunicação, eu sempre ficava, meu Deus, eu preciso ficar com o cabelo perfeito, eu preciso passar uma maquiagem, eu preciso estar no ambiente perfeito. E cara, esse ambiente que eu tô é maravilhoso, porque olha só, nós temos várias portas aqui atrás, várias portas. Nós temos vários caminhos. Eu só preciso escolher uma porta e entrar nela. A vida é assim. Voltando, porque é isso, hein? O papo aqui vai longe. Eu tava na florestinha, ansiosa, não sabia o que tava fazendo, não sabia o que tava acontecendo. Não era uma ansiedade desesperadora, era só uma ansiedade que incomodava. Um pensamentinho que ia incomodando. E aí você vai pensando, vai sentindo, os seus pensamentos alimentam os seus sentimentos, então vai tudo se transformando numa coisa só, porque tá tudo interligado. E aí eu peguei, sentei lá na florestinha e abri essa conversa minha, a conversa do WhatsApp, chamada Nós. E aí eu comecei a rodar, com o olho fechado. Rodei o WhatsApp, cliquei no áudio. Esse áudio era um áudio do ano passado, mais ou menos em maio, acho que do ano passado, e eu tava ansiosa, e eu tava mandando um áudio pra mim, eu comecei a ouvir o áudio começava assim: oi, meu amor, oi, cabecinha pensante. E enfim, eu falava sobre tantas coisas naquele áudio, eu me acolhi tanto naquele áudio, tinha tantas palavras de amor naquele áudio, e era a minha voz comigo mesma. E aí eu ouvi aquilo, eu falei, meu amor, eu sei que você tá ansiosa, eu sei que você tá com vários pensamentos, mas olha, tá tudo bem, é assim mesmo, Tananã, fui falando comigo, fui conversando comigo, fui me acalmando. E aí eu ouvi esse áudio, esse ano eu falei, caramba, vou mais a fundo. Fui pra 2021, pra 2022. 2022 eu tava lá em Florianópolis. E aí eu fui pra 2022 e lá eu tava, tipo, mandando um outro áudio de muito acolhimento, muito amor. Foi um processo muito difícil, eu tava passando por um término nesse momento. E eu tava com muito medo, eu tava muito triste, eu tava com vários sentimentos. E naquele áudio, cara, esse áudio me deixou, assim, com o coração quentinho. Porque eu comecei a perceber que eu comecei a perceber que eu poderia confiar em mim. Eu comecei a perceber que mesmo que eu tivesse ansiosa e que mesmo que eu tivesse, sei lá, triste ou chateada ou com medo ou perdida, eu poderia confiar em mim. Por quê? Eu tava com medo, eu tava ansiosa e aí quando eu ia procurar alguma coisa para me ajudar, eu me achava. Eu encontrava a minha voz. Eu encontrava o meu conselho. Eu encontrava o meu amor, a minha ajuda. E aí eu tava na florestinha e eu falei, caramba, Juliana, você pode confiar em você, cara. Tipo, você pode trazer à tona tudo que você tá sentindo, tudo que você tá pensando, porque isso não vai ser desvalidado por você. Porque, cara, antes,
e eu acredito que você também faça isso, a gente tem um costume tão assim, infeliz de maltratar a gente, sabe? De chamar a gente de burra, de idiota, de não sei o quê, o tempo inteiro, cara, o tempo todo. E aí, quando você tá ansiosa, ou quando você tá triste, ou quando tá acontecendo alguma coisa na sua vida, você nunca confia em você. Por quê? Como que você vai confiar em você, sendo que você sempre se maltrata, sendo que você sempre se julga, sendo que você sempre tá se automutilando, sabe? Você tá sempre fazendo isso. Eu estava sempre fazendo isso. E quando eu vi esses áudios de amor e acolhimento, eu falei assim, caraca, mano, o primeiro vídeo vai ter que ser sobre isso. Depois que eu comecei a me tratar com amor, com gentileza e com acolhimento, tudo na minha vida mudou. E tudo na minha vida mudou porque eu pude encontrar dentro de mim, dentro do meu caos, o meu cais, sabe? Eu pude encontrar um alicerce dentro da minha existência, dentro da minha alma, dentro do lugar mais profundo que existe dentro de mim. Eu pude encontrar amor e gentileza. Então, é muito louco porque a gente não sabe de todas as coisas. E não tem como saber. E, sinceramente, eu nem quero saber. E antes eu queria. Eu queria todas as respostas. Eu queria ter a certeza de todas as coisas. E pode ser que isso venha à tona novamente. Pode ser que venha pensamentos e que eu queira descobrir, e que eu queira saber, e que eu queira ter certeza. Só que existe uma coisa. Eu já abri uma porta dentro de mim. E é a porta mais longe que existe, a mais profunda de todas. E dentro dessa porta existe eu. Existe uma Juliana que se ama tanto, 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 que pôde trazer à tona sentimentos e pensamentos que me deixavam muito conturbadas e muito tristes. Porém, entretanto, essa porta onde eu abro, existe muito amor, então eu posso trazer esse turbilhão de sentimentos e pensamentos para esse lugar onde ele vai ser cuidado com amor e gentileza. Onde esse turbilhão de pensamentos, onde todo o meu caos, onde toda a minha confusão, quando ela se entra nesse cômodo, quando eu abro essa porta e essas Julianas todas entram nela, não existe um espaço para julgamento ali, não existe um espaço para automutilação, não. Existe um espaço de auto-perdão, de auto-amor, de autoajuda. Se você conhece o Ho'oponopono, existe, né, eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. E eu fiz isso durante muito tempo, ano passado, em 2023, o Ho'oponopono, principalmente quando eu tava fazendo autoescola. Era uma coisa que eu fazia sempre, sempre, todos os dias. E é isso. Para todas as minhas lembranças, para todas as minhas lembranças do meu passado, para todas as minhas memórias, para todos os meus sentimentos, por tudo que eu já vivi. Eu sinto muito, meu amor, me perdoa, eu te amo e eu sou grata. Isso é incrível. Eu acho que esse vídeo eu não poderia começar a querer me comunicar na internet de uma outra forma que não fosse com amor e gentileza e que não fosse trazendo isso. Então, talvez o episódio ou, sei lá, o título desse vídeo fosse esse, sabe? Depois que eu comecei a me tratar com amor e gentileza, tudo na minha vida mudou. É muito louco isso. Então, talvez hoje seja um dia para pensar como você vem se tratando, como você lida com você e com seus pensamentos e com seus sentimentos. Porque, independentemente da sua religião, independentemente do que você acredite, independentemente de qualquer coisa, cara, você existe. Existe uma certeza maior do que você? Não existe, porque tudo existe por causa de você. Tudo existe através dos seus olhos. O seu mundo, o que você enxerga sobre o mundo ou sobre as pessoas, só existe por sua causa. Por você, pelo seu olhar, pela sua história. E é tão bonito porque no meu diário eu escrevi várias coisas. E eu vou compartilhar isso com vocês, porque eu sinto que isso é muito importante. E, cara, tem uma coisa que eu escrevi aqui
que é muito... Eu escrevi isso dia 16/11 de 2023. Eu já estava, se eu não me engano, eu já estava em Vitória? Não, não estava em Vitória ainda, eu acho. Não lembro, não sei o dia, mas eu acho que não. E eu começo escrevendo assim, que essa é a minha história. As coisas, elas podem ser múltiplas. Muitos finais são possíveis. E a gente fica muito mais assim, mas e se? E se eu tivesse feito isso? E se eu não tivesse terminado? E se eu tivesse namorado? E se eu tivesse feito faculdade? E se eu tivesse viajado? E se, e se, e se? E o e se não existe. O e se são coisas da sua cabeça. Tipo, a realidade da vida, ela é o que é. Você tá aqui agora, tipo, se você tá vendo esse vídeo, você tem, exemplo, eu tô aqui, tipo, ai, mas eu queria estar lá em Paris. Mas você tá em Sarandi, na casa da sua mãe, tomando um café e fazendo esse vídeo. O que eu faço com essa presença, com o meu presente? O que eu faço com a minha história? Meu, a sua história é muito importante. A sua história é a única coisa que importa. Porque tudo só existe porque você existe. Quando você morrer, tudo vai acabar. Tudo vai acabar pra você. Porque é isso. Eu perdi pessoas que eu amo, assim, pessoas que eu amo muito. O meu avô, o meu tio. Eu perdi uma amiga minha que vai fazer 10 anos que ela morreu, cara. 10 anos. Tipo, 10 anos. Eu vivi tanta coisa em 10 anos. Pô, ela morreu com 17 anos. 17 anos. Então, em 10 anos eu vivi tanta coisa e ela não viveu, porque pra ela acabou. E a gente tem que aprender a enxergar a vida de uma forma que faça sentido para nós e não para os outros, sabe? O meu estilo de vida incomoda muita gente, que saco, sabe? É muito triste conversar com a minha mãe e ver como as pessoas ficam falando de mim pra ela, tipo, tanta coisas ruins, sabe? Coisas que elas nem sabem. As pessoas, vocês nem me conhecem. Vocês nem sabem o que eu tô fazendo. Vocês nem sabem o quanto que isso mudou a minha vida, o quanto que viajar mudou a minha vida. E aí é muito fácil a gente entrar numa rede social e ver a vida da pessoa e pré-julgar ela inteira como se a gente fosse dono da razão. E a gente não é, cara. Sabe? Tudo que nós tem é nós. Tudo que eu tenho sou eu. E quando eu pensei em voltar pra cá, que isso eu fui atraída pra cá de volta de uma forma muito intensa e eu confio muito no que eu sinto e eu acredito muito e tanto em mim que eu tava lá no Rio e aí eu falei, tá, voltar pra Sarandi, tipo, do nada. E aí eu pensei, o que eu vou ter quando eu chegar lá? E eu olhei no espelho. Onde eu for, eu vou estar. Isso é maravilhoso, porque eu encontrei dentro de mim um lugar de amor e acolhimento. E tudo que a gente busca nessa vida é amor e acolhimento, é se sentir pertencente. E eu me sinto pertencente na vida que eu tenho, porque eu me conheço, porque eu me vejo, porque eu me sinto, porque eu me amo e porque através disso, através de ser essa pessoa que eu sou hoje, eu tenho uma base de pessoas, cara, que eu sou eternamente grata pelos meus amigos, pela minha família, que eu amo. Eu amo a minha família, eu amo estar com a minha família. E se você me conhece, você sabe que isso não era uma coisa normal. Porque eu sempre me senti super excluída, eu sempre me senti... nunca me senti pertencente aqui nessa cidade, nunca me senti pertencente dentro da minha família. E depois que eu comecei a me conhecer, e depois que eu comecei a fazer coisas que faziam sentido pra mim, tudo mudou. Tudo mudou. E eu comecei a enxergar amor, realmente um amor verdadeiro, que não é um amor condicionado, não é um amor onde, olha, Juliana, eu só vou te amar se você acordar às 6 horas da manhã e você ir correr. Eu só vou te amar se você começar a fazer academia. Não, Juliana, eu vou te amar o tempo todo, toda hora, a todo instante. E é através desse amor que eu sinto por você, meu grande amor da minha vida, você, Juliana, eu tô falando comigo. Esse amor
É através desse amor que a gente vai construir a nossa história. E você? Através do que e de qual base e de qual fundamento e de qual alicerce você vai construir a sua história? Me conta.